Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Curvelo e eu vou trabalhar com vocês em Direito Administrativo o tópico Princípios Constitucionais da Administração Pública. Professor, princípios constitucionais da administração pública? Isso não seria matéria então de direito constitucional? Não, é a matéria de direito administrativo mesmo. Ocorre que eu tenho 5 princípios previstos lá na Constituição Federal, no artigo 37, que servem como base, tá? Como alicerce do direito administrativo, da atuação da administração pública. Então, quando eu falo princípios constitucionais da administração pública, eu tenho 5 princípios que a gente vai abordar aqui nesses encontros, tá? Que servem como um verdadeiro pilar, tá? Princípio é a base de tudo. Então, toda a legislação, toda a atuação administrativa tem que se basear nesses 5 princípios. Eles são chamados de princípios constitucionais expressos porque estão previstos expressamente na Constituição Federal, mais especificamente lá no artigo 37. Então vamos lá, vamos para o que interessa, e nós não temos como não partir aí da análise do artigo 37 da Constituição Federal. Olha o que a Constituição Federal fala. A administração pública, tá? Seja ela direta ou indireta, não importa, de qualquer dos poderes, seja poder legislativo, poder executivo ou poder judiciário, da União, dos estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, olha só, senhores, nós temos 5 princípios aqui. E nós vamos estudar, pode ficar calmo, nós vamos estudar aqui todos eles, o que cada um significa, como é cobrado em prova, mas nós temos 5 princípios, tá? O famoso LIMP, tá? Que serve como base, tá? Para o direito administrativo e para a atuação da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Senhores, mais especificamente falando para o concurso da Guarda Municipal de Valparaíso, ao analisar a banca, né, o Instituto Verbena, nós identificamos como cai em prova, como essa banca gosta de cobrar essa temática que está prevista aí no seu edital. Então olha comigo, acompanha comigo aí o perfil geral da banca, tá? Questões objetivas e diretas. Então a banca ela não fica enrolando sobre esse tema. Ela vai te perguntar quais são os princípios, ela vai te dar um caso concreto, vai perguntar qual princípio está sendo mencionado aqui nesse caso concreto, nessa situação específica. Ou ela pode te dar um conceito e querer que você defina qual dos princípios aquele conceito ele corresponde. Tá? Então olha só, baseadas no texto literal do artigo 37 da Constituição Federal, tem pouca doutrina, então fica tranquilo, tá? Situações práticas do cotidiano do agente público, foco em identificação do princípio violado através da apresentação de um caso concreto. Então, o que acontece? A banca vai fazer o que na sua prova? Ou ela vai apresentar um caso concreto e vai falar, nesse caso, qual princípio foi violado? Ou ela vai te apresentar um conceito e vai falar, esse conceito ele se refere a qual dos 5 princípios? Legalidade? Impessoalidade? Moralidade? Publicidade ou eficiência? Só que para você conseguir acertar essa questão, você precisa entender, né, o que significa cada um desses princípios. Então, olha só, primeiro ponto que pode cair na sua prova seria uma questãozinha mais tranquila, que seria a banca te perguntar especificamente quais são os princípios sem aprofundar o conceito. Então, a banca cobra literalmente, tá? Quais seriam os princípios? Quais são os princípios constitucionais da administração pública? LIMP, olha aqui, ó, LIMP. O L de legalidade, o I de pessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade, o E de eficiência. Lembrando que a eficiência é o único dos princípios aqui que não surgiu com a Constituição de 1988. Na verdade, ela foi introduzida por uma emenda constitucional. Tá? Quando a Constituição foi criada, lá em 88, eu só tinha legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A eficiência veio depois. Mas, atualmente, faz parte, sim, dos princípios constitucionais da administração pública. Agora, o que a gente tem que fazer? Agora eu vou te mostrar como é que a banca na prática aqui, como é que ela vai te cobrar. E fiquem tranquilos que eu ainda não expliquei o significado, o conceito, né, os detalhes aqui de cada um dos princípios. A gente vai trabalhar isso. Mas olha só, acompanha comigo. Ela apresenta um caso concreto e pergunta qual princípio foi violado. Olha o exemplo. Fernando, agente público, contrata empresa especializada em outdoor e divulgações do governo com sua imagem. Neste caso, estará sendo violado o princípio
você vai aprender comigo no decorrer desse encontro que quando o agente público ele utiliza da máquina pública para poder se promover, realizar o que a gente chama de promoção pessoal, não é isso? Ele viola o princípio da impessoalidade. Você vai aprender isso aqui comigo, fica tranquilo. Mas olha só, a banca também pode apresentar o quê? Um conceito. Ó, apresenta o conceito de um dos princípios e exige do candidato o conhecimento de qual princípio aquele conceito, né, ele se trata. Então, olha só. Exemplo, a exigência da divulgação dos atos praticados pela administração pública para que o contribuinte possa realizar o controle social da atuação dos gestores de recursos públicos está relacionada a qual dos princípios constitucionais da administração pública? Muito fácil. Esse aqui você vai entender que essa obrigação, né, como regra, essa exigência aqui de divulgação dos atos da administração pública se relaciona ao princípio da publicidade. Tá ok? Beleza, senhores. Agora nós vamos aprofundar e agora nós vamos estudar cada um dos princípios constitucionais expressos da administração pública previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal. O primeiro deles, LIMP, começa com L. O primeiro deles é a legalidade. E toma cuidado. Ah, professor, muito simples, tem que obedecer a lei. Sim, tudo bem, mas não é só isso. E tome cuidado com o detalhe. Olha só, nós temos... Vamos dizer aqui, eu vou dividir a legalidade em dois conceitos diferentes. Eu tenho a legalidade, tá, geral, eu tenho aquela legalidade que é aplicada para o direito administrativo, aquela legalidade que é aplicada para o particular. Vamos colocar assim, tá? E olha só, enquanto que para o particular, aquela pessoa que não é agente público, aquele que não faz parte da administração pública, enquanto que para o particular eu aplico, né, aquela máxima que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que significa isso? Ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui é um princípio da legalidade, também previsto no artigo 5º da Constituição Federal, mais especificamente no inciso 2. Só que essa não é a legalidade que interessa para a gente aqui. Atenção e cuidado. Essa legalidade, o que eu estou falando para você? Que somente a lei pode te obrigar a fazer alguma coisa, somente a lei pode te proibir de fazer alguma coisa. Se não está previsto na lei, você pode fazer tudo. Então, o que não é proibido, automaticamente é permitido. Vou te dar um exemplo que eu utilizo em sala de aula, no presencial com os meus alunos. Olha só. Imagina o seguinte, sou policial militar, estou lá, rodando com a minha viatura de madrugada, e aí eu vejo um indivíduo, 4 horas da manhã, correndo, né, fazendo o cupezinho dele, com o seu iPhone 17 preso no braço, escutando a musiquinha dele, etc. Só que ele está correndo numa área que é extremamente perigosa, tem um alto índice de roubo, né? E aí o que acontece? Eu paro a viatura do lado e vou lá e pago o sapo pro cara, né? Fala, vem cá, deixa eu te falar. Tá de brincadeira, meu irmão? Tá correndo aqui, ó, próximo desse lugar que é cheio de ladrão, cheio de noiado, e você tá aí, né, com um telefone caríssimo aí no seu braço. Irmão, daqui a pouco você vai me ligar, eu vou ter que ir aqui atender a ocorrência, meu irmão. Fala o seguinte, se é a hora que tá correndo, vai pra casa, rapaz, desconfia, ajuda a polícia, tá cheio de ocorrência pra atender e você dando mole. Vem cá, senhores, eu lhe pergunto, essa conduta aqui, por parte do policial, ela é lícita? Ela é legal? Não, por quê? Porque esse particular, esse cidadão comum que está correndo, tá? Ele não é obrigado a fazer e nem é obrigado a deixar de fazer qualquer coisa, a não ser em virtude de lei. Aí eu lhe pergunto, existe alguma lei que proíbe o cidadão de correr às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã? Não. Por quê? A lei, ela não proíbe que o cidadão corra, que o cidadão possa fazer o Cooper dele em qualquer hora da madrugada. Pelo contrário, é livre a locomoção dentro do território nacional em tempo de paz. Então, senhores, eu não poderia determinar para o particular que ele vá para casa. Não, meu amigo, você policial está aí exatamente para isso, para garantir que eu possa correr às 3, às 4, às 5 horas da manhã, sem que eu seja vítima de um roubo. É para isso que o Estado paga o seu salário. Ok? Então, essa legalidade aqui você não pode confundir, não é legalidade para a administração pública. Essa legalidade, né, que fala que o que não for proibido é permitido, é a legalidade geral, tá?
que deve ser aplicada para o particular. Agora, olha aqui onde eu quero chegar com tudo isso. Só que, por outro lado, nós temos o quê? Nós temos o princípio da legalidade administrativa. Essa legalidade do INPE é a legalidade administrativa, senhores. E o que a legalidade administrativa fala? Ela fala exatamente o contrário. Ela fala o seguinte: somente é permitido a prática dos atos previstos e autorizados na legislação. Traduzindo, o particular, ele pode fazer tudo que não for proibido. A administração pública, através dos agentes públicos, é o contrário. A administração pública, através dos agentes públicos, só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, o que a lei permite, o que a lei prevê. Então, se não está previsto, não pode. Tá ok? Eu só posso cumprir, eu só posso executar o que está ali na lei. Não inventa, não tem que fazer mais do que está previsto. É essa a diferença entre a legalidade geral, né, e a legalidade administrativa. Então, senhores, cuidado que a banca ela adora cobrar isso. A legalidade, né, para o particular é aquela prevista lá no inciso 2º, tá, do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou seja, o que não for proibido, tá ok, pode fazer. Por outro lado, eu tenho a legalidade administrativa. E quando eu falo de princípios constitucionais da administração pública, dentre eles a legalidade, né, é essa legalidade que eu estou me referindo, a legalidade administrativa, a legalidade direcionada para a administração pública. E a administração pública, ao contrário do particular, negativa, ela não é livre para fazer o que não é proibido, ao contrário. A administração pública só pode fazer o que a lei expressamente determinar, autorizar. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, pegadinha. Como é que isso aqui cai em prova? Ó, o agente pode agir por conveniência pessoal. Negativo. O agente público ele está ali para atuar em nome da administração pública com base na lei. Ou seja, ele só tem que atuar, ele só tem que realizar condutas que a lei prevê e autoriza. Se a lei não fala nada, fique quietinho no teu canto, não invente, tá? Então não tem esse negócio de o agente pode agir por conveniência pessoal, do jeito que ele quiser, quando ele achar que é necessário, negativo. A lei tem que dar um amparo, a lei tem que prever. Fiscal de trânsito, você pode multar. Então o fiscal de trânsito ele só consegue multar você porque a lei prevê esse ato, tá ok? Olha só. A banca afirma. Vamos colocar aqui como a banca afirma, aí nós vamos analisar se está certo ou se está errado e o porquê. Olha só, se você se depara na sua prova, o agente público só pode agir conforme a lei. Certo, é isso mesmo. Essa é a regra base, né, do princípio da legalidade administrativa. O agente público só pode agir, né, conforme a lei, quando a lei autorizar. Beleza, agora olha aqui, ó. O agente pode agir por conveniência pessoal? Errado. Por que está errado? Porque isso viola o princípio da legalidade administrativa. Ele somente pode agir embasado e autorizado pela lei. Legalidade administrativa. Na administração pública, tudo é permitido, salvo proibido. Errado por quê? Esse jargão aqui, né, tudo é permitido, salvo o que é proibido, ou seja, você só não pode fazer, né, o que tá proibido, o resto está liberado. Isso aqui é para o particular, não é a legalidade administrativa. Tá? Isso aqui só vale para o particular. Maravilha, senhores. Beleza, vencemos a legalidade, agora vamos falar do segundo princípio, que é a impessoalidade. Eu peço para você marcar, tá, esse aqui, porque é um dos que mais cai em prova. Dos 5, talvez seja o que é mais cobrado. Olha só, quando eu falar da impessoalidade, eu quero que vocês tomem cuidado, porque ela tem duas vertentes, vamos colocar assim, tá? O princípio da impessoalidade, o que a palavra impessoalidade te lembra? Cuidado que a banca vai tirar o in, ela vai colocar assim, ó. Considera-se como princípio constitucional da administração pública a legalidade, a pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Errado por quê? Porque não é pessoalidade, é impessoalidade. O que é impessoalidade? É quando o agente público ele age sem interesse privado, sem interesse particular, né? Ele age de forma neutra, imparcial, não é isso? Se eu sou agente público
e, por exemplo, eu trabalho em um órgão de atendimento ao público, se chega a Dona Maria que eu não gosto, eu tenho que tratar ela da mesma forma que eu vou tratar o Joãozinho, que é um grande amigo. Porque ali não é o Fernando que está agindo, ali é a administração pública. Então, deixe os seus problemas em casa, deixe as suas ideologias, né, pessoais em casa, porque quando você estiver atuando como administração pública, você deve agir de forma imparcial, impessoal, tá? Então, olha só, o que a impessoalidade então quer dizer? O princípio da impessoalidade está relacionado com a objetividade na busca pelo interesse público. Ou seja, senhores, quando a administração pública vai atuar, ela deve visar atuar buscando atingir o interesse público. Se você, agente público, não gosta desse ou gosta daquele, você não tem que prejudicar o inimigo, favorecer o amiguinho. Não. Ali quem está atuando não é você, pessoa física. Ali quem está atuando é a administração pública e você deve agir de forma imparcial. Deixe suas convicções em casa, tá ok? Beleza, maravilha. Aí, olha só, isso também significa que o governo não pode agir para prejudicar ou beneficiar pessoas específicas, pois deve sempre pautar pelo interesse público. A própria Constituição proíbe a atividade publicitária. Cuidado, marca isso aqui, que é o que mais cai em prova sobre a impessoalidade. A Constituição também proíbe a atividade publicitária, como propagandas, obras e serviços vinculados a nomes ou símbolos que representam autoridades particulares, a fim de coibir a promoção individual. Lembra que eu te falei que a impessoalidade ela tem duas vertentes? De um lado, significa o quê? Você deve agir de forma imparcial. Você não deve favorecer o amigo e prejudicar o inimigo. Haja de forma neutra. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a segunda vertente da impessoalidade, é a proibição da promoção pessoal. E atenção, senhores, eu não posso, eu sou gestor, eu sou, por exemplo, um prefeito, eu não posso, tá, criar uma campanha publicitária, né, com dinheiro público, sendo pago aí com dinheiro público, e colocar ali a minha foto, né, divulgando um trabalho feito pela prefeitura. Sim, professor, mas você é o prefeito, eu sou o prefeito, mas deixa eu te falar, o dinheiro foi o meu? Quem bancou essa obra, quem bancou aí esse programa fui eu? Foi que saiu do meu bolso? Não. Então não sou eu que estou fazendo, é a administração pública. Quando eu estou agindo como prefeito, eu estou agindo como agente público. Eu não estou agindo, tá, como pessoa física. Então, não é justo, tá, que eu possa utilizar da máquina pública para me promover. Coloco lá, vou enviar 1000 carteiras escolares para as escolas do município, sendo que as carteiras têm lá desenhado na capa lá o meu rosto. Não, meu amigo, o dinheiro não é teu, você não pode, né, usufruir da publicidade da máquina pública para se promover, né, para ficar famosinho, não é isso? Então cuidado com isso aqui. Como é que vai cair na sua prova? Olha só, vou colocar aqui para você o texto da Constituição proibindo expressamente essa publicidade com fins para a promoção pessoal. Olha o que fala o artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Traduzindo, eu posso ter a publicidade dos atos da administração pública? Claro, eu posso, não só posso, como devo, né? A população, o cidadão, ele tem que saber o que está sendo feito com o dinheiro público. Então vamos lá, vamos usar a publicidade para o programa Educação Democrática, né? Que é um programa, por exemplo, criado por um município. Sem problema, você pode dar publicidade, alugar outdoors, né, utilizar TV, rádio para poder divulgar isso para a população. O que não pode é estar na imagem do prefeito, né? É um símbolo, não é só a imagem, não é só a foto do prefeito, o nome dele não. Um símbolo às vezes, porque às vezes de um símbolo, às vezes através de um gesto eu consigo estar mencionando indiretamente uma pessoa. Quer ver? Olha só, imagina que está lá educação para todos e está assim, ó. O que você te lembra? O Lula, sem o dedo, não é isso? Então, às vezes, uma imagem, né, as cores utilizadas fazem remissão à autoridade pública. E a Constituição ela proíbe expressamente, tá, essa publicidade para fins de promoção pessoal. E como é que vai cair na sua prova? A banca vai colocar uma questão, caso concreto,
onde alguma autoridade, um agente público, ele realizou a publicidade e se promoveu. O título colocou a foto dele, o nome dele, etc. Qual princípio estará sendo violado com essa conduta? Princípio da impessoalidade. E olha como é fácil. Impessoalidade significa o que nessa vertente? Que não é a pessoa que está agindo, é a administração pública. Quem bancou, quem comprou, né, essas carteiras escolares não foi o prefeito, foi o governo municipal, certo? Não saiu do bolso dele, entenderam? Beleza, tá aqui? Tranquilo? Beleza, vamos lá para a pegadinha clássica da banca, tá? Uso de nome, foto ou slogan de autoridade em publicidade oficial como algo permitido. A banca coloca isso, coloca como se fosse algo permitido, tá? A banca afirma assim, ó, vamos ver, ó. A atuação administrativa visa o interesse público? Certo, é essa a finalidade pública, até aqui tá certo. Vamos ver o próximo. A banca afirma, é vedada, ou seja, proibida, né, a promoção pessoal de autoridades. Certo, não pode ter a promoção pessoal de autoridades. A administração pública, a publicidade dos atos administrativos não podem ser utilizados para promover uma pessoa. Publicidade oficial pode conter nome e foto do gestor? Errado. Pegadinha clássica. Isso aqui é promoção pessoal. Tem que ter o nome dele. Por isso, quando você vê uma placa lá na sua cidade, né? Obra realizada pelo governo municipal, valor R$1.234.036, né? Aí vai estar lá, governo municipal. Não está o nome do prefeito. Entenderam? O agente escolhe quem será beneficiado? Errado, senhores. O agente escolhe quem vai ser beneficiado. Você eu não gosto, não vai ser beneficiado. Você é meu amigo, vai ser beneficiado. Isso aqui viola a impessoalidade, tá? Então isso aqui tá errado, beleza? Fácil, senhores. Tranquilo. Maravilha. Agora nós vamos falar do próximo princípio, tá? Que é a moralidade. Nós já falamos da legalidade, nós já falamos da impessoalidade e agora vamos falar da moralidade, tá? Senhores, cuidado, cuidado. Olha só, a moralidade, ela não é a mesma coisa que a legalidade. Presta bem atenção nisso, tá? A moralidade, ela está relacionada ao que é certo, à ética, tá? A questão de honestidade. Então, olha só, a moralidade, ela exige que a conduta ética, boa-fé, honestidade e probidade, que é esse sinônimo de honestidade, tá? Dos agentes públicos ao desempenhar as suas atividades, tá? Indo além da mera legalidade. Aí eu vou te explicar melhor. Presta bem atenção. Olha só. Senhores, eu tenho como praticar um ato legal, ou seja, sem violar a lei, mas um ato que seja imoral. Correto? Senhor, não entendi. Deixa eu tentar te explicar melhor. Com exemplo, olha só. Procura na lei aonde está escrito que eu sou obrigado a pegar fila. Você não vai achar. A lei não fala da obrigação de pegar fila. Agora vem cá. As pessoas estão 1 hora na fila aguardando a abertura ali da lotérica. Eu chego, furo a fila e quero ser atendido na frente de todo mundo. Eu lhe pergunto, eu violei a lei? Não, porque a lei não proíbe, né, furar a fila, porque a lei não obriga ninguém a pegar fila. A verdade é essa. Mas você concorda comigo que é errado? A sociedade entende aquilo como algo desonesto, algo feio, né? Algo que viola regras naturais. Concorda comigo? Tanto é que todo mundo vai reclamar. Então, cuidado, porque muitas vezes é possível eu ter um ato legal, ou seja, previsto na lei, mas ele é imoral. E o que a moralidade está exigindo? Agente público, você não tem que respeitar somente a lei. Você tem que respeitar a lei, em nome da legalidade administrativa, mas também deve respeitar a moralidade, ao que é definido pela sociedade como correto, como certo, como honesto. Tá ok? Então a moralidade administrativa determina que as decisões e atos dos agentes públicos sejam pautados não somente pela lei, tem que respeitar a lei mesmo, mas não somente, mas também pela honestidade, boa-fé, lealdade, tá? Probidade, ética. Tranquilo? Fácil? Maravilha, senhores. Vamos ver como cai em prova. A pegadinha da banca é confundir moralidade com legalidade. A moralidade administrativa exige ética? Certo, é isso mesmo, ok? A moralidade ela está relacionada a isso, né? O comportamento tido como correto pela sociedade, mesmo que não esteja proibido em lei, certo?
legal pode ser imoral? Pode. Eu posso ter um ato que é legal, uma vez que esse ato ele não está proibido na lei, né? Não viola nenhuma legislação, mas ele pode ser imoral. Imoral. Correto? Se é legal, olha o que a banca fala, se é legal o ato, é automaticamente moral. Errado. Legalidade não se confunde com moralidade, são coisas diferentes. E o que a Constituição está exigindo não é que o agente público respeite só a lei, não é só a legalidade, é a moralidade também. Por isso que os princípios constitucionais são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os dois são exigidos aí na atuação do agente público como administração pública. A moralidade se confunde com a moral comum. Cuidado com isso, errado, tá, senhores? Olha só, a moralidade que eu estou falando aqui da administração pública não é a moralidade comum do dia a dia, né? A nossa aí, do que é certo, que é errado e etc. Ela é muito mais rigorosa, tá? O agente público, ele atua em nome da administração pública. E a administração pública, ela administra, né, os recursos, ela é responsável por promover o interesse público, promover o bem comum, administrar os recursos. E o que eu espero, no mínimo, é que eu tenha pessoas que agem como administração pública voltadas ali, né, presas a princípios de honestidade, princípios éticos. Então a moralidade administrativa ela é extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. Ok? Beleza? Maravilha! Agora nós vamos falar da publicidade. E toma cuidado com ela também, tá? A publicidade também é uma das que mais cai em prova. Por quê? Porque, olha só, publicidade significa o quê? Dar conhecimento, proporcionar conhecimento para o cidadão dos atos realizados pela administração pública. Por quê? Porque o cidadão ele deve controlar, que a gente chama de controle social, ele deve controlar, fiscalizar a atuação da administração pública. Você concorda comigo? Olha só, os atos administrativos devem ser transparentes e divulgados para conhecimento público, permitindo assim o controle social. Aqui é a regra. A regra é a publicidade. A regra é que todo ato da administração pública deve estar transparente, deve ser público para que nós, né, os verdadeiros detentores do poder, possamos aí fiscalizar e verificar se há alguma irregularidade. Por isso que eu tenho o portal da transparência, por isso que os contratos administrativos firmados da prefeitura, no estado, né, são todos públicos, você pode ir lá fiscalizar, você pode ir lá olhar, tá ok? Agora, cuidado, eu falei como regra, porque existem exceções, exceto em casos de sigilo, porém, esse caso excepcional, que é o sigilo, ou seja, que é a falta da publicidade do ato, deve se basear na defesa da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, deve se basear na proteção da segurança do Estado ou da sociedade, ou quando o interesse social o exigirem. Calma que eu vou te explicar melhor isso aqui, tá? Calma que eu vou te explicar melhor isso aqui. Olha só, presta atenção. Regra geral, a atuação da administração pública, ela deve ser pública. Deve ocorrer a publicidade dos atos, ok? Só que eu tenho exceções onde o ato realizado aqui, ele não vai ser público, né? Mas para que isso aconteça, eu preciso estar respaldado, né, por uma justificativa legal. E quais são as justificativas? Por exemplo, segurança do Estado ou da sociedade. Vou te dar um exemplo. Você chega agora lá no quartel da Polícia Militar e fala assim, vem cá, eu gostaria de saber quantos policiais estão trabalhando hoje, quantos armamentos tem aqui dentro do quartel, se tem munição, se não tem, quantas pessoas ficam vigiando aí a reserva de armas. O cara vai falar, meu amigo, você tá doido? Eu vou falar para você aqui que hoje tem um policial guardando a reserva de armas, aqui tem mais de 70 fuzis, mais de 300 pistolas, munição não tem nem como contar, né? E vou te passar essa informação para daqui para meia-noite você invadir o quartel com 12 caminhonetes Hilux, cada um com 4 indivíduos com fuzil e tomar todo o armamento. Então, em nome da sociedade, né, em nome da segurança do Estado e da sociedade, existem informações que não são públicas. O contribuinte ele não tem que ter acesso mesmo, tá?
para proteger um bem maior, que é a segurança do Estado, da sociedade, a vida privada, a honra das pessoas. Por exemplo, eu não vou dar publicidade para um processo de estupro. A vítima, ela tem o direito, né, de ser preservada e que ela não quer que toda a cidade saiba que ela foi vítima de um estupro. Então, em nome da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, eu posso sim não dar publicidade para determinado ato, certo? Mas a regra, é isso que eu quero que você entenda, a regra é a publicidade dos atos, tá? Levando em consideração que existem exceções, beleza? Então, ó, a publicidade dos atos é a regra, não é isso? Prevista no artigo 37. O sigilo é a exceção, ok? Maravilha, senhores. Quais são as exceções? Defesa da intimidade, honra, imagem das pessoas, como o processo de estupro, a segurança do Estado e da sociedade, como o caso que eu falei, né, da invasão do quartel, informações sigilosas, ou quando o interesse social o exigirem, né? Colocando na balança aí o interesse social, ele prevalece, é melhor não terem acesso a essa informação, tá ok? Beleza. Como é que a banca vai afirmar na sua prova? Atos administrativos devem ser divulgados. Ela está te perguntando a regra. Os atos administrativos devem ser divulgados? Certo, essa é a regra. Agora, olha só. Publicidade garante transparência? Certo, senhores. Quando eu dou publicidade aos atos, a sociedade consegue ter acesso com facilidade. E isso é transparência. A publicidade é ela que gera a transparência dos atos. Tá ali, qualquer um pode ver, ok? Agora, olha só. Todo ato deve ser público, sem exceção? Errado, porque há hipóteses de sigilo respaldadas pela lei. A publicidade pode visar promoção pessoal? Gente, a publicidade pode visar promoção pessoal? Errado, não pode, não é isso? Eu não posso utilizar a publicidade dos atos públicos para me promover. Isso viola o quê? Isso viola a impessoalidade, não é isso? Tranquilo, senhores. Vamos lá, vamos dar continuidade. Último princípio constitucional da administração pública, né? É a eficiência, que foi introduzida após a Constituição de 88, após a entrada em vigor da Constituição de 88, tá? Foi introduzida através de uma emenda constitucional. A atuação da administração pública deve ser rápida, com qualidade e bons resultados para a sociedade, buscando a melhor forma de prestar os serviços públicos. Senhores, o que é eficiência? A administração pública ela é cara, ela sai cara. E quem paga essa conta somos nós, tá? A administração pública ela é fruto, né? Quem paga o salário do servidor é o contribuinte, é o trabalhador que paga seus impostos. Esses valores vão para a administração pública e a administração pública vai administrar. Beleza, agora, se eu estou pagando esse grande funcionário, né? Que é a administração pública, para prestar serviços públicos em nome do interesse público, eu exijo que esse serviço tenha qualidade. Porque tem servidor que ele acha, porque passou no concurso, tem estabilidade, ele não precisa trabalhar. Ele chega ali, né, o trabalho dele é atendimento ao público. Quando chega alguém, ele faz uma cara com ódio, porque alguém está indo perguntar. Meu amigo, seu trabalho é esse. Se você não quer atender ao público, e essa é a sua função, você tem que pedir para sair, pede exoneração, certo? Você não ganha na Mega Sena, você tem que trabalhar. Você foi aprovado no concurso, você ganhou direito, você possui o direito de ocupar o cargo, mas você tem que trabalhar, e tem que trabalhar bem, tá ok? Trabalhar bem significa o quê? Eficiência. E as características da eficiência apresentadas pela doutrina é rapidez. Rapidez é o quê? Não é que você faz tudo correndo de mau jeito, não. Existem atos que demoram um pouco mais, normal. Mas eu tenho que praticar aquele ato dentro de um tempo razoável. Tá? Os efeitos devem ocorrer dentro de um tempo proporcional. O que é absurdo é eu ingressar ali com um pedido, né? De, por exemplo, alvará, né, a autorização para construir um imóvel e demorar 2 anos para a administração pública analisar, tá? Então, assim, deve ser rápido, tá? Com qualidade e gerando bons resultados. Existe uma máxima que diz o seguinte, a eficiência ela é caracterizada quando o agente público ele atua buscando o melhor resultado possível com o menor gasto de recursos, né, disponíveis. Então, ele gasta o menos possível para gerar o melhor resultado possível, ok? Agora, cuidado para não confundir eficiência com eficácia, tá? Não confunda. Ou efetividade. Não confunda. Ser eficiente com os meios que eu tenho à minha disposição, buscar o melhor resultado, dentro do possível.
Porque às vezes você tem a atuação da administração pública, a atuação de um agente público em específico, uma atuação eficiente, mas que não gerou eficácia, não gerou, na prática, o resultado que se esperava. Isso pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Eu entro de serviço amanhã, pego a minha viatura e vou fazer o patrulhamento. Alto índice de roubo na madrugada, né? Onde as pessoas estão indo para o trabalho ali, 3, 4 horas da manhã, estão pegando ônibus, etc. E aí eu faço patrulhamento e na parte central da cidade eu consigo, né, fazer um bom patrulhamento e ali não houve nenhum roubo naquele dia. Mas eu não tenho como estar no mesmo lugar, né? Em 2 lugares diferentes no mesmo tempo, não tem como. Só que do outro lado da cidade, onde eu não estava, porque eu estava patrulhando o centro, houve um roubo. Eu lhe pergunto, eu agi com eficiência? Claro, dentro das minhas possibilidades eu fiz o melhor, né? Eu fiz o que dava para fazer. Agora, eu consegui evitar a prática de roubo? Não, porque do outro lado da cidade nós tivemos o roubo. Então não foi eficaz, não foi pelo menos plenamente eficaz, totalmente eficaz, mas eu agi com eficiência. A minha atuação, ela foi buscando o melhor resultado possível, ok? Beleza? Maravilha. Então, senhores, olha como a banca afirma. Eficiência exige bom desempenho do serviço. É isso mesmo. A eficiência exige o quê? Trabalha direitinho, trabalha com amor, né? Um bom desempenho, faça o melhor possível. Serviço público deve ser rápido e econômico. Olha, colocando características. É isso mesmo. Rápido e econômico são características da eficiência. Eficiência é sinônimo de eficácia? Não é sinônimo de eficácia. Nós já vimos isso. Qualquer resultado justifica o meio. Senhores, pelo amor de Deus. A eficiência, ela defende isso. Qualquer resultado justifica o meio, ou seja, o que importa é diminuir a criminalidade. Como você fez isso não me interessa. Ah, é? Então deixa eu te explicar, deixa eu te dar um exemplo. O policial queria entender como é que você conseguiu, cara. Nós não tivemos nenhum roubo esse mês na cidade. Ano passado, esse mês perdido, nós tivemos 230. Como é que você conseguiu? Eu matei todos os ladrões. Ladrão que eu pegava, eu matava. Porque aí morreu e não roubo mais. Então beleza. O importante é que você, né, pela eficiência, o importante é que você conseguiu, né, buscar o resultado. Você alcançou o resultado que a gente desejava. Não importa como você fez isso. Senhores, claro que não. A eficiência, tá? O meio que você vai utilizar para alcançar aquele resultado, ele tem que ser lícito, né? Ele tem que estar respeitando a legalidade, é isso? Então, cuidado com esse detalhe, beleza? Maravilha, senhores. Como eu falei para vocês, nós finalizamos aqui o tema. Como será cobrado na minha prova, professor? Quero um direcionamento específico, que é o grande segredo aqui da nossa preparação, da nossa mentoria. Associe cada princípio a situações práticas, tá? Ele vai colocar, ao analisar o caso concreto apresentado pela banca examinadora, verifique o que constatou, tá? Com a narrativa. E com base nisso, apresente qual princípio foi violado com o comportamento do agente público. Então, olha só. Vem cá. Sujeito praticou um ato sem respeitar a lei, sem estar amparado na lei. Ato sem lei viola a legalidade. O sujeito foi lá e praticou um ato se promovendo, malandrinho. Ele queria ficar famoso, porque eu prefiro que ser governador. Então ele está utilizando a publicidade da prefeitura para fazer o nome dele e na próxima campanha arrebentar aí para governador. Promoção pessoal viola a pessoalidade. Tá? Ato antiético, imoral, né? Ato desonesto, mesmo que não venha ferir a lei. Ato antiético está relacionado à moralidade. Falta de transparência está relacionada ao quê? À publicidade, não é isso? A publicidade ela gera transparência. Um serviço ruim, né? Um serviço mal prestado, está relacionado à eficiência, ok? Então, só tome cuidado com as palavras que costumam indicar erro, tá? Toda vez que você vê essa palavrinha que a banca gosta de utilizar sempre, automaticamente, por vontade do agente, independentemente da lei, todas essas palavras no que tange os princípios constitucionais da administração pública, quando você se deparar com elas, cuidado, que tende, não é que vai ser sempre, mas tende a estar errada, assertiva. Ok? Beleza. Nós finalizamos falando dos princípios expressos da administração pública, mas eu trouxe essa parte aqui só para você tomar cuidado, para você saber o seguinte.
o link, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não são os únicos princípios da administração pública. Eu tenho outros, tá? Eu tenho outros princípios implícitos, tá? Eu tenho, por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, eu tenho o princípio da autotutela, eu tenho o princípio, né, da razoabilidade e proporcionalidade. Todos esses princípios também fazem parte, né, da legislação, fazem parte do arcabouço aqui jurídico que sustenta o direito administrativo. Eu só quero que você saiba o seguinte, ó, eu coloquei para vocês aqui, a título de exemplo, ó, eu tenho princípios explícitos como finalidade, o ato deve visar o fim público, motivação, necessidade de fundamentar alguns atos administrativos, razoabilidade e proporcionalidade, esse aqui é o que mais cai. Razoabilidade e proporcionalidade significa que a atuação ela deve ser equilibrada e adequada ao fim, não é isso? Eu quero, por exemplo, coibir ali a venda de produtos vencidos. Aí eu vou em um supermercado, a mercearia pequenininha, tem um produto vencido, uma única bandeja de presunto. A lei diz, fiscal, você pode multar de 100 a 1.000 salários mínimos. Eu vou lá e multo esse cara em 1.000 salários mínimos. Cara, isso aqui foi desproporcional? Peguei pesado demais? Uma bandeja estragada? Não tem necessidade de pegar tão pesado, né? Então, assim, a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios também da administração pública, mas não são os princípios constitucionais mais expressos, tá? Continuidade, existem serviços públicos essenciais que não podem parar, por isso que hoje eu tenho a proibição de greve para órgãos de segurança pública. Isso aqui não vai cair na sua prova porque não está previsto no seu edital, ok? Mas eu coloquei aqui, para quê? Para que você possa saber que esses princípios como um todo, eles são a base do direito administrativo, tá? Fundamentais para a boa gestão e para a proteção dos direitos dos cidadãos. Eu sei que eu tenho limpe, e o que vai cair na sua prova é o limpe, é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Mas existem outros princípios, ok? Senhores, foquem, tá, nas características de cada um dos princípios e lembrem lá do link do nomezinho para poder lembrar que são 5 os princípios constitucionais previstos no artigo 37. Com isso, você pode aí em casa fazer, né, questões de concurso. Nós vamos estar mandando simulados para vocês também, tá, no decorrer da nossa mentoria até o dia da prova. E bom estudo, boa preparação. Espero que você tenha entendido o conteúdo. Lembrando que nosso estudo está sendo direcionado para a banca, tá? Responsável pelo concurso da GCM de Valparaíso, que é o Instituto Vebena. Quando finalizar essa turma, nós vamos iniciar a turma da Polícia Militar e Polícia Civil. Aí eu vou reformular esse material, que aí é outra banca, outro nível de prova, outro nível de questão, tá? E aí a gente revê o conteúdo com base no próximo concurso. Cada concurso é uma luta diferente. Obrigado, fiquem com Deus, aguardo você no próximo encontro.